Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar 4 textos antigos, sabe, de épocas e autores bem distintos, e em vez de olhar para eles como histórias separadas, a gente vai costurar tudo junto. A ideia é descobrir como eles formam uma espécie de planta baixa, um guia atemporal para construir algo que todo mundo busca, um caráter sólido. A gente vai passar por lições sobre liderança, resiliência, justiça e, claro, sabedoria para o dia a dia. E o ponto de partida para essa nossa jornada é essa ideia super poderosa que vem de Provérbios: integridade. Dá para pensar nela como se fosse a linha que costura todas as outras virtudes, o verdadeiro norte que nos guia. É, literalmente, a fundação de tudo que a gente vai construir a partir de agora. Então vamos lá. Nossa primeira parada é no livro de 1 Crônicas, onde a gente encontra o primeiro pilar desse nosso projeto de caráter. Aqui, a lição é bem clara. Grandes feitos, grandes propósitos, eles não surgem do nada. São construídos tijolo por tijolo sobre uma base sólida de comunidade, de valores em comum. Essa é a história do poder da união. A história da ascensão do rei Davi não é sobre um herói solitário, de jeito nenhum. É a história de uma coalizão, de várias tribos que deixaram as diferenças de lado por uma causa maior. A lição aqui é muito forte. A verdadeira força de um líder não está só nele, mas na unidade e no apoio de quem o segue. Mas o que tornava essa força tão especial? Não era só força bruta, não. Eram as qualidades que uniam esses guerreiros, sabe? Eles tinham um propósito claro, um coração íntegro. Eram estrategistas, capazes de entender os tempos e, acima de tudo, a lealdade deles era inabalável. É essa mistura de comprometimento, sabedoria e unidade que forja uma força que é, bem, imparável. Só que uma base forte é feita para ser testada, e é exatamente isso que acontece em seguida. A gente sai da construção de um reino e entra no meio de uma tempestade. Agora, a gente viaja para o livro de Atos para encontrar o apóstolo Paulo e aprender sobre o segundo pilar do caráter, a resiliência. E aqui está a pergunta que conecta essas duas histórias. De que adianta ter um grande propósito se ele se desfaz na primeira tempestade? A jornada de Paulo é uma verdadeira aula sobre como manter o curso, mesmo quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido. A jornada de Paulo é um exemplo de resiliência em ação. Ele sobrevive a um naufrágio, depois a uma picada de cobra que seria mortal. Mas o mais impressionante não é só o que ele aguenta, mas o que ele faz no meio da crise. Ele não se faz de vítima, ele serve. E apesar de todos os desvios, ele nunca perde o objetivo final de vista. A missão é o que o mantém em movimento. Bom, até agora, a gente viu a força que vem da união e a capacidade de resistir às tempestades externas. Mas e a tempestade que ruge dentro da gente? A nossa jornada agora se volta para dentro, para a bússola moral que nos guia. Com o Salmo 9, vamos explorar o terceiro pilar, a busca por justiça num mundo que, convenhamos, nem sempre é justo. Sobreviver à tempestade, como Paulo fez, é uma coisa. Mas o Salmo 9 nos faz outra pergunta. O que acontece com a alma depois da tempestade? O verdadeiro teste do caráter, segundo o salmista, não é só sobreviver, mas defender algo maior, principalmente quando a injustiça parece estar ganhando. E o Salmo mostra 2 caminhos, 2 realidades completamente opostas. De um lado, estão aqueles que buscam refúgio na justiça. Do outro, os que cavam armadilhas para os outros e acabam caindo nelas. É um lembrete atemporal de que as nossas ações, no fim, criam o nosso destino. Liderança, resiliência, justiça, são temas grandiosos, né? Mas como é que eles aparecem no nosso dia a dia? É aqui que a gente chega no último pilar da nossa construção, a sabedoria prática, aquela encontrada no livro de Provérbios. É a hora de transformar as grandes ideias em pequenas ações. E Provérbios 19:2 nos dá um conselho que parece ter sido escrito ontem. Ele mostra a diferença gritante entre a paciência, que é guiada pelo conhecimento, e a pressa, movida só pelo desejo cego. A sabedoria, então, não é só sobre o que a gente quer, mas sobre como e por que a gente busca aquilo. E aqui está o provérbio na íntegra. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É basicamente um alerta contra a impulsividade, um chamado para que a nossa paixão seja guiada pela sabedoria. Uma lição, assim, essencial para o mundo que vive com tanta pressa. E por fim, Provérbios nos deixa com uma reflexão sobre responsabilidade. O texto sugere que, muitas vezes, a fonte dos nossos problemas está nas nossas próprias escolhas. Só que a tendência humana é buscar culpados fora, né? A sabedoria talvez seja a coragem de olhar para dentro e assumir a autoria da própria história.
E assim, a nossa jornada meio que se completa. A gente passou pela construção de um reino, sobreviveu a uma baita tempestade e ouviu um clamor por justiça. Mas talvez a lição mais importante seja justamente esta. O caráter não é forjado só nas grandes batalhas, mas nas pequenas, minúsculas escolhas de um dia comum. A pergunta que fica no ar, então, não é só como esses textos antigos se aplicam a nós, mas como nós vamos aplicá-los a partir de hoje. A construção, no fim das contas, está nas nossas mãos.